Você não está cansado. Está longe do seu propósito. Você já teve a sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir uma noite inteira? Já se pegou suspirando fundo no meio do dia, sem ter feito nada de exaustivo fisicamente? Talvez você ache que é só mais uma fase estressante, ou que precisa ajustar sua rotina. Talvez você culpe o trabalho, a correria, a idade, os outros. Mas e se a verdade for outra? E se o que você sente não for cansaço, e sim distância? Distância de algo que te fazia acordar com brilho nos olhos. Distância de si mesmo. Distância do seu propósito. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Um tipo de peso que nem a melhor dieta, o melhor plano de academia ou o final de semana de descanso resolvem. É aquele esgotamento silencioso, interno, que vai se acumulando devagar, como poeira sobre um móvel esquecido. Você ainda se levanta, ainda trabalha, ainda sorri quando precisa. Mas por dentro, tudo grita. Grita por sentido. Grita por direção, grita por você mesmo. A maioria das pessoas não está exausta porque está fazendo demais. Está exausta porque está fazendo o que não nasceu para fazer. Está vivendo o que foi empurrado e não escolhido. Está servindo a expectativas que nunca assinou. Está tentando sustentar uma identidade que não carrega sua alma. Isso consome, isso drena, isso adoece. E a gente se acostuma a chamar isso de vida adulta, de realidade, de responsabilidade. Mas no fundo sabemos, tem algo errado. Porque quando você está onde deveria estar fazendo o que nasceu para fazer, algo muda. O corpo ainda cansa, mas a alma vibra. O sono é mais leve, o domingo tem gosto de começo e não de fim. As dores continuam existindo, mas ganham propósito. Os desafios aparecem, mas a força que surge dentro de você é diferente. É como se a vida, finalmente, fizesse sentido. Como se você tivesse voltado para casa. Esse vídeo não é só sobre motivação. É um espelho. É um chamado. É uma luz que acende no meio da escuridão para dizer: talvez você não esteja cansado. Talvez só esteja longe demais de quem você veio ser. E agora chegou a hora de voltar. Porque a vida que você está vivendo hoje pode não ser a sua. Pode ser uma distração, uma cópia, um desvio. Mas a boa notícia é: ainda dá tempo. Ainda há caminho. Ainda há propósito esperando por você, no lugar onde sua alma sempre soube que deveria estar. Vamos juntos reencontrar esse lugar. Capítulo 1. A fadiga da alma que o corpo não explica. Tem gente que dorme 8 horas por noite e acorda esgotada, que faz exames e não encontra nada, que tenta mudar a dieta, a rotina, os horários, mas continua sentindo um peso invisível nos ombros, como se estivesse carregando o mundo sem saber por quê. Esse tipo de cansaço não é físico, é existencial. É a alma gritando de dentro de um corpo que apenas sobrevive, mas já não vive. A verdade é que o corpo avisa o que o coração insiste em ignorar. Aquele incômodo constante, aquela dificuldade em se concentrar, a irritação sem motivo, o sono que não renova, a vontade de fugir para qualquer lugar onde você não tenha que fingir estar bem. Tudo isso são sintomas de uma alma desconectada de sua essência, de seu propósito, de sua verdade mais íntima. O corpo adoece quando a alma é negligenciada. E o mais perigoso desse cansaço é que ele se disfarça. Você começa a se convencer de que está tudo bem. Vai se acostumando com a apatia, com a insatisfação, com o vazio. Sorrir se torna mecânico, trabalhar, um fardo, e viver, apenas um ciclo que se repete como um filme no qual você não escolheu o roteiro. Você acorda com pressa, mas sem direção. Vive ocupado, mas sem propósito. E esse é o terreno perfeito para a exaustão crônica da alma. Mas por que isso acontece? Porque estamos sendo condicionados a viver para fora, para o que os outros esperam, para o que parece certo, para o que é seguro, estável, comum. Só que a alma não suporta uma vida vivida apenas para agradar. A alma pede verdade.
pede profundidade, pede autenticidade. E quando você ignora isso, o cansaço não é só consequência. É o grito da alma dizendo: eu não aguento mais esse caminho que não é meu. Milionários espirituais, líderes conscientes, atletas lendários, artistas transformadores. Todos em algum momento ouviram esse grito. E todos tiveram que fazer uma escolha: continuar sendo sugados pela exaustão de uma vida sem propósito ou aceitar a coragem de mudar o rumo e voltar a viver com sentido. Essa escolha não é fácil, mas é libertadora. Se você sente que está sempre cansado, mas não encontra explicação, talvez a resposta não esteja no seu corpo. Está na distância entre quem você é e quem você está sendo. A boa notícia: a alma se regenera quando você começa a voltar. A energia retorna quando você diz a primeira verdade. A força reaparece quando você começa a caminhar na direção da sua essência. Porque o verdadeiro descanso não vem da pausa, vem do alinhamento. Não é dormir mais, é viver melhor. Não é parar tudo, é recomeçar com tudo aquilo que você é. Capítulo 2. O alarme silencioso do vazio interno. Há um tipo de alarme que não faz barulho, mas grita por dentro. Ele não soa como um despertador, mas como um incômodo persistente. Um vazio que você tenta preencher com distrações, mas que sempre volta quando o silêncio chega. Quando você deita a cabeça no travesseiro e não tem mais barulho, nem agenda, nem notificações. Só você e esse eco surdo de uma vida que está girando, mas não está indo a lugar algum. Esse alarme silencioso do vazio interno aparece de forma sutil, em perguntas que surgem do nada, como: por que estou fazendo tudo isso? Ou: era para eu estar feliz, então por que estou me sentindo tão perdido? É aquele sentimento de que você tem tudo para estar bem, mas não está. As coisas até funcionam, o trabalho, os relacionamentos, a rotina, mas você sabe que algo está faltando. E não é pouca coisa. É como se a parte mais importante da equação tivesse sido ignorada: você mesmo. Esse vazio é a alma tentando acordar você. E ela não se comunica com palavras, mas com sensações. É por isso que você se sente desconectado, mesmo cercado de pessoas. Que se sente incompleto, mesmo cumprindo todas as metas. Que vive com aquela sensação de que está sempre devendo algo, mas não sabe o que nem a quem. O vazio interno não é fraqueza, é diagnóstico. Ele aponta que a vida que você está vivendo talvez não esteja honrando quem você realmente é. Ele sinaliza que você está longe demais do seu centro, da sua essência, do seu propósito. E quanto mais você ignora, mais alto ele grita. Não com som, mas com ausência de sentido. Muitos tentam calar esse alarme com compensações: comida, vícios, redes sociais, compras, excesso de produtividade, religiosidade sem profundidade. Mas nada disso preenche. Porque não é sobre preencher, é sobre retornar. Voltar ao que é verdadeiro. Voltar ao que faz sua alma vibrar. Voltar ao que acende sua luz interior, mesmo nos dias escuros. Você não está mal por fraqueza. Você está mal por coerência, porque viver fora do que te faz sentido cobra um preço emocional. E seu corpo, sua mente e seu espírito estão pedindo mudança. Essa angústia não é um fim, é um chamado. É a forma mais pura da sua alma dizer: eu estou aqui e quero voltar a viver. Talvez você esteja apenas a uma decisão de silenciar esse vazio, de dar um passo em direção ao que te move, de lembrar o que realmente importa. Porque o propósito não é um lugar distante, é uma reconexão. E toda vez que você volta para si, o mundo inteiro volta a ter cor. Capítulo 3. A zona de conforto também adoece. Existe um grande engano que muitos cometem sem perceber: achar que estão em paz só porque não estão em conflito. Acreditar que estão bem apenas porque não há dor evidente. Mas a zona de conforto é traiçoeira. Ela se disfarça de segurança, quando na verdade é uma prisão confortável. E toda prisão, por mais acolchoada que pareça, adoece quem permanece nela por tempo demais. A zona de conforto não é feita só de comodidades. Ela é composta por rotinas previsíveis, relações mornas, decisões automáticas e dias que se parecem demais uns com os outros. No começo,
Isso pode até parecer alívio. Você respira fundo e diz: pelo menos aqui eu sei como tudo funciona. Mas com o tempo, a alma começa a sufocar, porque a alma não foi feita para repetição, foi feita para expansão. Ficar parado por medo de tentar, aceitar o medíocre por medo de falhar, se conformar com o que não vibra só porque é seguro. Esses são sintomas de uma mente que se adaptou ao desconforto como se fosse normal. E o corpo acompanha. O cansaço aumenta, a irritação se intensifica, a criatividade some. A vida perde sabor. E você nem percebe que está morrendo um pouco a cada dia, dentro de uma zona que te prometeu conforto, mas entregou estagnação. E o pior, quanto mais tempo você passa ali, mais difícil parece sair. Porque a zona de conforto, com o tempo, vira identidade. Você se convence de que não nasceu para mais, que sonhar alto é ilusão, que mudança é perigosa, que recomeçar é para os outros. E então você se acomoda, até se apagar. Mas há um segredo que poucos contam. O desconforto do crescimento é temporário. O peso da estagnação, não. Quando você decide sair da zona de conforto, o medo aparece. Mas com ele vem também um novo tipo de energia, aquela que só desperta quando você está em movimento. É como se o universo conspirasse a favor de quem se move. Porque sair da zona de conforto é, na verdade, voltar a viver de verdade. A zona de conforto também adoece, porque viver aquém do seu potencial cobra um preço invisível. Você não sente de uma vez, mas sente todos os dias, um pouco. E esse pouco, com o tempo, se transforma em frustração crônica, em vazio, em cansaço que nenhum feriado cura. Por isso, pare de se perguntar se você está cansado e comece a se perguntar se você está acomodado. Talvez sua alma esteja implorando não por descanso, mas por coragem. Coragem de quebrar o ciclo, de desafiar o morno, de abrir mão do que é confortável pelo que é verdadeiro. Capítulo 4. A mentira do tem que ser assim. Poucas frases matam mais sonhos do que essa. Tem que ser assim. Ela é dita com naturalidade, como se fosse uma verdade universal. Mas, na verdade, é uma sentença silenciosa de prisão. Quantas vezes você já aceitou viver algo que não fazia sentido, apenas porque alguém, ou até você mesmo, disse que era o certo? Quantas vezes você engoliu o desconforto, ignorou a angústia e seguiu no piloto automático, porque parecia ser o único caminho? A grande armadilha dessa frase é que ela não soa violenta. Ela vem disfarçada de responsabilidade, de maturidade, de lógica. Mas por trás dela existe um sistema inteiro de crenças limitantes, medos herdados e uma cultura que valoriza mais a obediência do que a autenticidade. Tem que ser assim, é o que diz quem desistiu de questionar, quem deixou de pensar por si, quem trocou a liberdade de viver por uma coleira socialmente aceita. Só que viver um papel que não é seu cansa, e cansa profundamente. Porque cada vez que você se força a seguir um modelo que não respeita a sua verdade, você quebra algo dentro de si. Aos poucos, você vai deixando de ouvir a própria intuição. Vai se afastando do que ama, vai sufocando a sua voz interior. Até que um dia, não consegue mais se reconhecer. É nesse ponto que muita gente chega ao colapso emocional. Quando tudo está aparentemente bem por fora, mas por dentro há uma implosão silenciosa. Não é depressão, não é burnout. É a dor de uma alma que foi traída pela própria conveniência. Porque ninguém aguenta ser uma versão forçada de si mesmo por muito tempo. Você não precisa seguir o script que escreveram para você. Não precisa aceitar um destino só porque ele é comum. Não precisa viver uma vida que te consome apenas para não decepcionar expectativas alheias. A verdade é, não tem que ser assim. Nunca teve. Você é livre para questionar, para mudar, para reconstruir sua trajetória quantas vezes for necessário. Os maiores líderes, empreendedores e visionários da história foram aqueles que ousaram desafiar o tem que ser assim. Porque sabiam que, por trás dessa frase, havia apenas medo. E medo nunca pode ser bússola.
A sua alma foi feita para autenticidade, não para se conformar. Então, da próxima vez que você ouvir essa frase, mesmo que seja dentro de você, pare, respire e pergunte: por quê? Questione o sistema, reescreva as regras, reconecte-se com sua verdade, porque você não está cansado da vida. Está cansado da mentira de que só existe um jeito de vivê-la. Capítulo 5. O propósito. Não é um destino, é um chamado. Você não encontra o propósito como quem encontra uma rua no mapa. Ele não é um ponto fixo no futuro, nem um lugar que você chega e pronto, tudo faz sentido. O propósito é mais como um sussurro constante, uma direção interna que chama você para fora do caos, para dentro de si. Ele não aparece com placas iluminadas, mas com sinais sutis. Um desconforto com o que antes era confortável, um incômodo diante da mesmice, um desejo de fazer algo que ainda não tem nome, mas tem alma. Muita gente se frustra achando que ainda não encontrou seu propósito, como se isso fosse uma chave perdida. Mas a verdade é que o propósito não está lá fora, ele está em você. E quase sempre, ele não começa com clareza, começa com inquietação. Você sente que está no lugar errado, fazendo o que não nasceu para fazer, vivendo no automático. E essa sensação, por mais incômoda que seja, é o chamado, o início do reencontro. O problema é que fomos treinados para buscar recompensas, não significados. Fomos condicionados a seguir caminhos prontos, não trilhas autênticas. E o propósito não se revela para quem busca conforto. Ele se mostra para quem está disposto a escutar, a experimentar, a se perder para depois se encontrar de verdade. Quando você começa a viver em alinhamento com esse chamado, mesmo que de forma pequena, tudo muda. O cansaço muda de tom. Você continua se cansando, sim, mas agora é um cansaço com sentido. Um esforço com propósito. Você acorda mais leve, dorme mais em paz, porque sabe que está construindo algo que vale a pena, mesmo que ninguém veja, mesmo que ainda não esteja pronto. O propósito não é um título, não é um cargo, não é uma posição social. É a coerência entre o que você faz e o que sua alma sabe que é certo. É quando suas ações começam a refletir quem você é de verdade. E isso, meu amigo, cura o cansaço que nenhuma folga cura. Isso acende uma energia que nenhum café da manhã entrega. Isso dá sentido ao que parecia apenas sobrevivência. Por isso, pare de procurar o seu propósito como quem procura um endereço. Comece a escutar mais o que te acende por dentro. As conversas que te emocionam, os temas que te chamam, as causas que te comovem, as ideias que te tiram o sono, mas de empolgação, não de ansiedade. Tudo isso são sinais, pequenos mapas do tesouro da sua existência, porque o propósito é menos sobre onde você vai chegar e mais sobre como você vai viver enquanto caminha. Ele é um chamado. E se você está ouvindo isso agora, talvez já tenha começado a atender. Capítulo 6. O corpo. Reclama o que a alma silencia. Há dores que não começam no corpo. Elas se manifestam ali, mas têm origem mais profunda. Elas nascem nos silêncios que você empurra para dentro, nas verdades que engole para evitar conflitos, nos sonhos que abandona por medo de parecer ridículo. Você diz que está cansado, mas o que seu corpo está tentando dizer é que sua alma está sufocando. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito, uma dor de cabeça persistente, um esgotamento que não se explica nem com noites de sono? E você tomou água, fez exames, descansou, mas nada passou. Porque o corpo está tentando expressar o que a alma não teve coragem de dizer. E quando você silencia o coração por tempo demais, o corpo grita. É o estômago que aperta quando você aceita mais um sim que queria dizer não. É a insônia que chega quando você vive uma vida que não acredita mais. É a tensão muscular de manter máscaras por tempo demais. O cansaço do corpo nem sempre é físico. Às vezes é espiritual, existencial, emocional. E não vai passar com analgésico. Vai passar com coragem. Coragem de ouvir o que você tem ignorado. Coragem de admitir que você não está mais suportando fingir.
coragem de encarar a verdade. Você está se distanciando de quem você era para ser. E isso dói. Mas essa dor é um convite para voltar. Voltar a ouvir, voltar a sentir, voltar a ser. Não subestime os sinais. O corpo é sábio. Ele não sabota, ele sinaliza, ele não inventa doenças, ele clama por mudanças. E cada dor repetida é uma mensagem não lida. Cada tensão, um grito abafado. Cada desconforto, uma tentativa de despertar. Seu corpo quer que você desperte, porque sua alma não aguenta mais estar aprisionada em uma vida que não reflete sua verdade. Você não precisa de mais remédios, precisa de mais verdade. Não precisa de mais tempo livre, precisa de mais propósito. Não precisa de mais distrações, precisa de mais escuta. Porque o corpo reclama quando a alma se cala, e você já se calou por tempo demais. Talvez seja hora de dar voz àquilo que você sente, mas não diz. Aquilo que sabe, mas finge não saber. Aquilo que deseja, mas esconde até de si. Porque viver calado consome. Viver disfarçado adoece. Viver distante do propósito destrói por dentro. Capítulo 7. O cansaço de carregar o que não é seu. Muitas vezes, o peso que te derruba não é o seu. É o que colocaram nas suas costas ao longo dos anos. Expectativas que não são suas. Pressões que não refletem seus desejos. Responsabilidades que você assumiu para ser aceito, admirado, ou simplesmente porque disseram que você precisava suportar. E agora, sem perceber, você anda dobrado, cansado, esgotado, não da vida, mas do que está tentando sustentar para não decepcionar ninguém. Você carrega a culpa da família, a frustração dos pais, as comparações silenciosas dos irmãos, a pressão do mercado, dos amigos, da igreja, da sociedade. Você tenta ser o que esperam, mas a conta chega. E ela vem na forma de exaustão emocional, crises de identidade, raiva contida, ansiedade sem explicação. Porque a alma sabe quando está sendo forçada a viver sob um fardo que não lhe pertence. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não precisa carregar tudo. Não precisa se sacrificar por expectativas alheias. Não precisa provar nada a ninguém. Você não veio ao mundo para atender padrões fabricados. Você veio para viver com propósito. E o propósito nunca pesa mais do que você pode suportar. O que esmaga é o que não é seu. Comece a perguntar: isso é realmente meu? Esse caminho que estou seguindo, fui eu quem escolheu? Esse sonho que estou perseguindo, é o que eu quero ou o que disseram que eu deveria querer? Esse estilo de vida que estou tentando manter, faz sentido para minha alma ou apenas me impede de ser quem sou? Libertar-se desse peso é um ato de coragem e também de compaixão. Porque quando você se liberta do que não é seu, você também dá aos outros a chance de fazerem o mesmo. Você para de perpetuar o ciclo do esgotamento, da cobrança silenciosa, da obrigação herdada. Você vira um sinal de que existe outro jeito, mais leve, mais autêntico, mais real. A leveza não é ausência de esforço, é presença de verdade. Quando você está alinhado com o que nasceu para fazer, até o fardo parece propósito. Mas quando vive carregando a bagagem dos outros, até as vitórias têm gosto amargo. Por isso, olhe para o que está pesando em você hoje e tenha a coragem de devolver o que não te pertence. Soltar não é desistir, é honrar sua alma. E talvez, no momento em que você soltar o que não é seu, você descubra o que sempre foi. E aí, o cansaço começa a se transformar em direção. Capítulo 8. Quando você se aproxima do propósito, até o cansaço tem sentido. Existe um cansaço que destrói, mas também existe aquele que transforma. Não porque ele some, mas porque passa a ter razão de existir. Quando você se aproxima do seu propósito, a vida continua exigente, os desafios permanecem, as noites mal dormidas ainda aparecem, mas há algo diferente. Tudo ganha sentido. E sentido é o combustível que transforma dor em direção, esforço em entrega,
e sacrifício em crescimento. Você já notou como algumas pessoas, mesmo em meio a batalhas intensas, parecem ter um brilho nos olhos? Elas enfrentam pressões, tomam decisões difíceis, lidam com perdas e ainda assim seguem em frente. Não é porque elas não cansam, é porque sabem por que estão lutando. E essa clareza muda tudo, porque o maior esgotamento não vem da intensidade, vem da ausência de propósito. Quando você entende o porquê das suas ações, o como se torna suportável. Quando sente que está contribuindo, construindo, criando algo que importa, até os tombos viram parte do processo. A exaustão deixa de ser inimiga e se torna parceira. Ela te mostra os limites, mas também te conecta com a entrega sincera. Você para de viver pelo mínimo e começa a se mover pelo essencial. Não se trata de romantizar o esforço, mas de reconhecer que há um tipo de esforço que edifica, que te aproxima de quem você quer ser, que te afasta da vida vazia e te conduz a uma jornada de propósito, impacto e verdade. Quando você está nesse caminho, o cansaço não é mais um sinal de que algo está errado. É a prova de que você está dando o seu melhor na direção certa. E sabe o mais incrível? Nessa caminhada, mesmo cansado, você não quer parar. Porque há algo maior te puxando, um senso de missão, uma força interna que não depende de reconhecimento, aplausos ou likes. Você sente que está vivo, real, íntegro, alinhado com o que importa. E essa sensação vale mais do que qualquer folga vazia. A boa notícia é que esse caminho não está longe. Ele começa no silêncio, na escuta, na coragem de deixar o que não faz mais sentido e seguir, mesmo sem ter todas as respostas. Porque o propósito não exige perfeição. Ele só exige presença. E quando você está presente de verdade, consigo mesmo, com sua missão, com sua verdade, até o cansaço vira prova de que você está exatamente onde deveria estar. No fim, não é sobre fugir do cansaço. É sobre caminhar com ele, em direção ao que realmente importa.